Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vânia. Seja muito bem-vindo, vocês que estão chegando aí agora, apoiando esse trabalho, esse humilde e sério trabalho. Eu quero continuar então onde eu parei. Desculpa, ficou cortado, gente, eu não edito não. Ficou cortado, mas eu continuo de onde eu parei, tá? Porque eu quero seguir bem justo, assim, as continuações. Então, vamos lá. Eu tinha parado assim, aquela senhora me falou, né? Olha aquela estátua, tá vendo aquela estátua? Aí ela começou a me fazer questões, assim, de acordo com os versos bíblicos, né? Ela perguntou, essa estátua, ela fala, ela anda? Aí ela me citou os versículos. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro. Eu estou lendo o Salmo 115, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, eu estou olhando lá para o computador, gente, que eu estou olhando para o computador. Então, isso muito me marcou. Eu era criança, não tinha entendimento do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Porém, não foi difícil para eu entender que eu não poderia me prostrar diante de uma estátua, seja qual for a estátua. Quem assistiu a parte 1 sabe qual estátua que era, né? Poderia ter sido outra estátua? Poderia ter sido outra. Seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. Porque a palavra de Deus é única. Não tem confusão. É adorar a Deus acima de todas as coisas, ponto. É não adorar estátuas e de nenhuma representatividade. Isso segundo o Evangelho de Deus, isso segundo a Bíblia Sagrada. Não é segundo eu, é segundo Jesus Cristo, é segundo a palavra do Deus vivo. Não é invenção humana, nada disso. Então, eu fiquei muito impactada, né? E eu prestei muita atenção naquelas palavras, como ela me explicou. E ela também falou o verso. Também ela falou, amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas. Isso também ficou bem marcante, que também para complementar ela também citou. Porque eu fiquei bem impactada, assim, né? Quando ela falou, explicando com os versículos, eu pensei, nossa, tem sentido. Não precisou ter sido uma leitura, uma pessoa que lisse a Bíblia para entender. Eu entendi o principal, que foi básico, essencial para a salvação. Eu entendi muito bem que devemos, segundo a palavra de Deus, adorar somente a Deus acima de todas as coisas. E não poderíamos nos prostrar diante nenhuma imagem, escultura, seja o que for. Porque o nome dado sobre todos os nomes é Jesus Cristo, é só a Deus a adoração. E lembrando uma coisa, Jesus, ele é espírito, gente. A gente está acostumado também de ver que tem esculturas de Jesus. Poderia ser ali, no momento lá era da Nossa Senhora, poderia também ser a estátua de Jesus? Uma pergunta. Sim, poderia. Poderia ter sido qualquer outra estátua de, não sei, vários santos que tem, né? Poderia ser várias imagens. Poderia ser a imagem de um anjo, poderia ser a imagem de um anjo, a escultura. Tudo está ali dentro. Está ali, naquele verso, gente. Naquele verso, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. As esculturas são obras das mãos dos homens. Por isso não devemos adorar. Porque quem pagou o preço pela humanidade toda, derramou o seu sangue, foi Jesus Cristo, ninguém mais, pela humanidade inteira, por todas as almas.
É esta a razão, é este o motivo forte, intenso, que nos leva a adorar somente a Deus. Não é implicância. Algumas pessoas não entendem e pensam que é implicância ou que é qualquer outra coisa assim. Não é, gente. É porque está nos evangelhos, na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é para todos os cristãos, é para todo aquele que crê, independente de placa, de rótulo, disso, de aquilo, é para aquele que crê. Quando se fala em Jesus Cristo, em adoração a Deus, não se fala de religião, de rótulos inventados por humanos. Se fala de vida, se fala de ressurreição, se fala de evangelho, boas novas da salvação, que Deus ordenou, que Jesus ordenou. Então não é coisa para se amostrar, é pela graça de Deus. Eu conto este testemunho, agradeço a Deus, louvo ao Senhor, dou graças a Deus, agradeço a pessoa que pregou o evangelho, evangelizou, agradeço, né, também. Foi uma pessoa usada como instrumento nas mãos de Deus e com certeza deu frutos aquela ação de compartilhar o evangelho, né? E glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Eu dou glória a Deus, dou graças a Deus quando alguém me fala da palavra, gente, seja onde for. Você também dê graças a Deus, dê glórias a Deus quando alguém tocado pelo Espírito Santo de Deus te compartilha essa palavra viva, essa palavra que salva, que restaura, que tira as vendas espirituais e nos leva a ter vida com Deus. Vida intensa, verdadeira, espiritual, com Jesus Cristo, com Deus. Então, o que me marcou também, voltando lá, que me marcou muito, que eu pensei, nossa, eu não quero ficar igual essa estátua, não quero ficar sem andar, sem falar. Mas como na época eu era criança, eu entendi o básico, né, o essencial, mas eu não entendi o profundo do espiritual dentro do evangelho, né? Depois, com o decorrer da minha caminhada, da minha vida, eu fui entendendo melhor na profundidade, né, espiritual de vida com Deus, relacionamento com Deus, que essa interpretação, esse ensino ia muito mais além disso. Tinha essa continuação que é aquele sentido que tem lá escrito é ficar cego, não falar, não ver, é no sentido espiritual, não é no sentido físico, é lá dentro do coração, é lá dentro da alma, do espírito. É o fato de a pessoa, quando ela não adora a Deus, substitui a adoração genuína a Deus, a Jesus, e põe estátuas ou impõe qualquer outra coisa, ou até mesmo pessoas e tal, a pessoa se torna cega espiritualmente. Não é a cegueira física que conhecemos, é a cegueira do espírito. É aquela cegueira que a pessoa ela não consegue enxergar o que Deus quer mostrar. Então, logo que ela não dá o espaço do seu coração, da sua alma para Deus, para o Espírito Santo, não tem como ela enxergar as coisas profundas espirituais, não tem como ela enxergar e entender a essência do Evangelho, porque tem aquela venda espiritual que não se vê, mas se sente, que a impede de entender o Evangelho de Jesus Cristo, de entender várias coisas que Deus está nos explicando na Bíblia Sagrada, na palavra. Então também a pessoa fica muda, cega, né? No sentido não cheira, é tudo no sentido espiritual. A pessoa não está alimentada com a verdade do Evangelho. Então por isso a pessoa não entende e a pessoa também se espanta, né? Se espanta porque não abriu totalmente o coração para o Espírito Santo vir e convencer e explicar e te dar um entendimento, discernimento espiritual. Agora, quem sou eu, quem é um pastor, quem é qualquer outra pessoa, um evangelista, para querer convencer uma pessoa de alguma coisa? Nada.
Nós somos estudados como os instrumentos nas mãos de Deus por amor, pela misericórdia de Deus. E a questão do convencer o coração humano, o espírito, a alma de algo do evangelho que está escrito no evangelho, é só o Espírito Santo de Deus que vai convencer a pessoa. O Espírito Santo de Deus me convenceu, o Espírito Santo de Deus convenceu, está convencendo muitas pessoas pelo mundo inteiro. É obra de Deus. O convencer é obra de Deus. Por isso que eu fico analisando, gente, como é necessário ter uma delicadeza sobre esse assunto que é muito delicado. Sabe uma coisa que eu não concordo e acredito que não está de acordo com o amor ao próximo? É a pessoa não ter paciência e sabedoria de explicar dentro da palavra e a pessoa vai com ignorância. Uma ignorância que eu quero dizer no sentido assim. A gente já viu de história, assim, não vou citar nome, mas todo mundo já conhece, né? De história de gente que chutou a estátua. A estátua não tem vida, gente. A questão é o desrespeito a outra crença, porque as pessoas têm o direito de crer no que elas querem crer. Entendeu? Assim, por exemplo, já escutei também há muitos anos numa igreja muito antiguinha, uma bênção muito antiga, na época da minha infância, lá, adolescência. Eu lembro que o pastor falou assim, que eu não sei se era um pastor evangelista que foi visitar uma casa de uma senhora, que ela tinha bastante status, porque ela era bem assim, da religião fervorosa, né? Vários santos e tal. Aí ele foi falar, né, da palavra, acredito eu que ele citou também essa palavra, 115, explicando por que não se pode adorar a imagem segundo o evangelho de Deus. E eu não sei o que aconteceu lá, ele ficou meio que nervoso, eu acho que a pessoa não entendeu assim de cara. Tem pessoas que não vai entender de cara, gente. É muito individual, é espiritual.